Paz seja convosco, queridos irmãos em Cristo, amigos, ouvintes. Deus está cuidando de nós e o Espírito Santo está nos moldando à semelhança de Jesus. Então vamos cooperar com essa obra gloriosa. E assim vamos no nosso devocional falar sobre Mateus 5, versículo 5, que é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso nesses últimos dias é uma virtude. Então, a ideia de manso para algumas pessoas, ou aquela pessoa que tem mansidão, para alguns passa uma ideia assim meio que é uma pessoa muito calma, é uma pessoa fraca ou até covarde. Mas segundo a palavra de Deus, Jesus está explicando que ser manso, ter um espírito de mansidão, é alguém que tem força sob controle. É alguém que não se desespera. É alguém que toma decisões na prudência. Ou seja, muitas situações querem nos fazer perder o controle. O mundo diz o quê? Eu não levo desaforo para casa. Eu, tendo a minha razão, não tem que tirar o meu direito. Só que Jesus, ele tinha tanta convicção de quem ele era e do seu chamado, que quando foi preso para ser crucificado, ele foi humilhado, injuriado, recebeu açoites, recebeu tapas no rosto, mas Jesus, pela convicção do chamado e por saber quem ele era, ele se manteve firme. Então nós precisamos entender que mansidão, ser manso, é um fruto do Espírito. Nós não adquirimos simplesmente por força de vontade. Precisamos entender que não é uma qualidade natural. Mansidão é uma atitude interna de quem é pobre em espírito e de quem chora pelos motivos certos, como já estudamos nos devocionais anteriores. Pobre em espírito é aquele que sabe, que depende de Deus e que chora. Por quê? Porque chora pelos motivos certos, porque chora pelo arrependimento, para que se torne uma pessoa melhor. Então, para nós sermos mansos, nós precisamos o quê? Viver no Espírito, porque por nós, a nossa carne, as emoções vão lutar contra sempre. Gálatas 5,16 nos fala: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque Jesus aqui na terra era ligado com o Pai, através da oração. Por que Jesus ele fazia prodígios, milagres? Porque ele tinha a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Jesus vivia sob o Espírito. Então, é necessário que o Espírito Santo ele nos trate diariamente. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo e não as nossas emoções. Ser manso é ser humilde, é não confiar mais em nós mesmos. Como assim? Quando nós não temos a direção de Deus, quando nós não passamos pelo novo nascimento, quando nós não sepultamos o velho homem, nós alimentamos o nosso ego. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço. Nós não queremos saber do tempo de Deus. Nós queremos tudo para ontem, porque é assim, é desse modo que o mundo nos ensina. Porém, quando Jesus faz parte da nossa vida, quando confessamos Jesus como Salvador, o nosso ego sai do trono. E quem entra no trono do nosso coração, quem é entronizado, é Jesus. Se nós entendêssemos que ouvir Deus é estudar a sua palavra e colocar em prática os seus ensinamentos, nós entenderíamos que iríamos sofrer menos. Todas as vezes que eu tomo decisões baseadas na minha vontade, no desejo da minha carne, naquilo que eu racionalizo e humanamente acho que é certo, muitas vezes a gente se frustra. Os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Ser manso é ser humilde, é exercer o poder, a vida, o que Deus nos dá sob a direção dele. Nós também precisamos entender que para sermos mansos precisamos fazer a vontade de Deus. Efésios 5,17 diz: por esta razão não sejam insensatos,
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A pessoa mansa, quem tem mansidão, está disposto a deixar de lado a sua vontade e fazer a vontade do Pai. Quando você faz a vontade de Deus, você tem paz. Mas quando você age sob a carne, quando você toma decisões, ou quando você faz algo que não foi direcionado pelo Espírito Santo, nós não temos paz. Essa é um dos grandes segredos para nós entendermos se estamos agradando a Deus ou não. Um exemplo bíblico, não é? De fazer a vontade de Deus, de sermos tratados pelo Espírito Santo. Pedro, o apóstolo, era rude e explosivo. Era temperamental. Era dominado pelas emoções. Mas mesmo assim, Jesus o escolheu. Quando Jesus colocou os olhos sobre Pedro, Jesus sabia quem ele era. Mas Jesus também sabia que poderia transformá-lo. Deus olha para mim e olha para você. Diante de Deus, Deus dá um raio-x da nossa vida. Ele sabe quais são as nossas virtudes, sabe quais são as nossas fraquezas e tem o Espírito Santo para nos ajudar. Pedro, depois que foi tratado, moldado pelo Espírito de Deus, a força dele foi controlada e ele soube dar frutos para a glória de Deus. Outra pessoa, Moisés. É dito em Números 12, versículo 3, que ele era um dos homens mais mansos sobre a terra. Porém, ele ainda tinha o quê? Ele era um pouco soberbo e muito independente. Mas os 40 anos andando no Egito fez ele se render, se submeter à vontade de Deus. Às vezes nós nos achamos assim, prontos. Às vezes nós achamos que temos muitas qualidades, mas Deus sabe qual ponto fraco precisa ser tratado na nossa vida. Pedro foi moldado, Moisés foi moldado, Jesus foi moldado porque ele tinha que fazer a vontade do Pai aqui na terra. Então quem somos nós para não nos deixarmos ser tratados? Que não exista na nossa vida a autojustificação, a autossuficiência, nós acharmos que somos alguma coisa, que nós possamos entender que Deus sempre tem algo para tratar na nossa vida. E quando nós fazemos a vontade de Deus, as portas se abrem. Quando nós deixamos Deus nos tratar, nós vemos que as coisas se tornam mais fáceis. Quando nós temos a coragem de dizer, Senhor, eu não queria. Assim como Jesus, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós teremos que renunciar? Talvez você está batendo na mesma tecla, talvez ano após ano você está querendo as coisas do seu jeito. Deus já te mostrou que não é esse o caminho. Talvez pessoas da tua família ou amigos já tentaram te mostrar que a solução não é essa e você anda resistindo. Nós já falamos em outros devocionais que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Estar sob a vontade de Deus é a garantia de que a gente vai sofrer menos. É a garantia que Ele vai nos tratar. É a garantia de que nós vamos vencer. Matar o eu, renunciar o eu, dói. Mas quando você faz isso, quando você submete o fruto, a colheita, a bênção que se recebe é tão grande que você vê que vale a pena. E por último, o que é difícil também, além de vivermos no Espírito, fazermos a vontade de Deus, para sermos mansos, precisamos amar as pessoas. Não é fácil, né? Amar quem nos persegue, amar quem levanta mentiras sobre nós, amar quem nos olha torto. Mas Jesus diz em Mateus 5,44, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Quando tratamos nossos inimigos fora da lógica do mundo, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Como é que eu trato os meus inimigos? Como é que você pode tratar quem está te perseguindo? É levando eles para a cruz. Como assim? É querer crucificar o inimigo? Não.
é nós crucificarmos os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos. Por quê? Jesus, ele mesmo diz que é manso e humilde de coração e nos chama a aprendermos com ele, para que nós possamos ter o quê? Descanso com as nossas almas. Muitas vezes estamos alimentando monstros interiores. Muitas vezes estamos alimentando sementes negativas, sementes que vão gerar frutos que nós não gostamos, porque nós não estamos sendo mansos, porque nós não estamos entregando para Jesus, porque nós não estamos crucificando os nossos desejos e as nossas vontades. Porém, quando nós aprendermos a viver em mansidão, quando nós aprendermos a renunciar, nós seremos transformados e automaticamente as pessoas ao nosso redor também serão transformadas. Vamos orar? Pai, sabemos que ser manso é uma virtude do Espírito.